Há feridas que não sangram, mas queimam, feridas que não aparecem na pele, mas ecoam na memória. Elas despertam à noite, atravessam conversas simples, se escondem atrás de sorrisos educados. Quantas vezes você já tentou seguir em frente, mas algo invisível puxou você de volta? Quantas vezes o coração quis paz, mas a lembrança exigiu justiça? E se o perdão que você evita for exatamente a chave que falta para sua liberdade, imagine um lugar onde a luz atravessa a poeira suspensa no ar, revelando partículas que dançam em silêncio. Nada parece imóvel, mas tudo está prestes a mudar. O vento toca o que estava parado, e o que parecia sólido treme. Assim é o perdão, quando se aproxima, discreto, quase imperceptível, mas capaz de abalar estruturas antigas. Há verdades que não gritam, e elas aguardam. Há revelações que não forçam a entrada, elas esperam permissão. Roshvoka est. Diante de uma dessas verdades, Jesus foi perguntado sobre limites. Sobre quantas vezes o coração humano deveria ceder. A pergunta parecia lógica, justa, até generosa. Até 7 vezes, mas a resposta rompeu qualquer cálculo humano. Não até 7, mas até 70 vezes 7. Não era matemática, era revelação. Era um convite a enxergar o perdão, não como fraqueza, mas como força que nasce do céu. E se o perdão não fosse perda? E se fosse autoridade? E se ao perdoar, você não estivesse diminuindo a si mesma, mas se levantando? Talvez você esteja cansada de carregar responsabilidades, de sustentar relações quebradas, de ser forte, quando queria apenas descanso. Talvez exista culpa por palavras ditas, ou rancor por palavras que nunca vieram. O perdão, quando mal compreendido, parece submissão. Mas a Escritura afirma algo mais profundo. Antes, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não é uma ordem vazia, é um caminho de cura. Há um mistério aqui, um poder escondido nas entrelinhas da graça, verdades que não são ensinadas em discursos rápidos, mas revelado no silêncio da presença de Deus. O que acontece quando alguém decide pedir perdão sem se anular? O que acontece quando alguém oferece perdão sem negar a dor? Existe um ponto onde justiça e misericórdia se encontram. Existe um lugar onde o coração não endurece nem se quebra menos. Ele amadurece. Permaneça até o final. Hakamarescue ainda serão reveladas. Há uma história que começa no caos humano e culmina em restauração. Escreva nos comentários um versículo que fale ao seu coração agora, como um ato de fé silencioso. Deixe seu like, como gesto de reciprocidade, a palavra que já começou a tocar você. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, como quem decide permanecer sob a luz. O que você ouvirá a seguir não é teoria, é jornada, é confronto e sobretudo, é libertação. Capítulo 1. Menos abertura cinematográfica, mais gancho, perdão prático. Como pedir e dar perdão sem fraqueza? Há feridas que não sangram, mas queimam. Feridas que não aparecem na pele, mas ecoam na memória e despertam à noite, atravessam conversas simples, se escondem atrás de sorrisos educados. Quantas vezes você já tentou seguir em frente, mas algo invisível puxou você de volta? Quantas vezes o coração quis paz, mas a lembrança exigiu justiça? E se o perdão que você evita for exatamente a chave que falta para sua liberdade, imagine um lugar onde a luz atravessa a poeira suspensa no ar, revelando partículas que dançam em silêncio. Nada parece imóvel, mas tudo está prestes a mudar. O vento toca o que estava parado, e o que parecia sólido treme. Assim é o perdão, quando se aproxima, discreto, quase imperceptível, mas capaz de abalar estruturas antigas. Há verdades que não gritam, e elas aguardam. Há revelações que não forçam a entrada, elas esperam permissão. Roshvoka est. Diante de uma dessas verdades, Jesus foi perguntado sobre limites. Sobre quantas vezes o coração humano deveria ceder. A pergunta parecia lógica, justa, até generosa. Até 7 vezes, mas a resposta rompeu qualquer cálculo humano.
não até 7, mas até 70 vezes 7. Não era matemática, era revelação. Era um convite a enxergar o perdão, não como fraqueza, mas como força que nasce do céu. E se o perdão não fosse perda? E se fosse autoridade? E se ao perdoar, você não estivesse diminuindo a si mesma, mas se levantando? Talvez você esteja cansada de carregar responsabilidades, de sustentar relações quebradas, de ser forte, quando queria apenas descanso. Talvez exista culpa por palavras ditas, ou rancor por palavras que nunca vieram. O perdão, quando mal compreendido, parece submissão. Mas a Escritura afirma algo mais profundo. Antes, sede bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não é uma ordem vazia, é um caminho de cura. Há um mistério aqui, um poder escondido nas entrelinhas da graça, verdades que não são ensinadas em discursos rápidos, mas revelado no silêncio da presença de Deus. O que acontece quando alguém decide pedir perdão sem se anular? O que acontece quando alguém oferece perdão sem negar a dor? Existe um ponto onde justiça e misericórdia se encontram. Existe um lugar onde o coração não endurece nem se quebra menos. Ele amadurece. Permaneça até o final. Hakamarescue ainda serão reveladas. Há uma história que começa no caos humano e culmina em restauração. Escreva nos comentários um versículo que fale ao seu coração agora, como um ato de fé silencioso. Deixe seu like, como gesto de reciprocidade, a palavra que já começou a tocar você. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, como quem decide permanecer sob a luz. O que você ouvirá a seguir não é teoria, é jornada, é confronto, é consolo e, sobretudo, é libertação. Pedro não é apresentado nas Escrituras como um homem equilibrado. Ele é intenso, impulsivo, apaixonado e ao mesmo tempo profundamente inseguro. Seu nome ecoa firmeza, mas seu coração ainda está em construção. Ele fala antes de pensar, promete antes de medir, reage antes de compreender. E talvez seja exatamente por isso que tantas mulheres se identifiquem com ele, mesmo sem perceber. Porque Pedro carrega a contradição de quem ama a Deus, mas ainda não sabe lidar com as próprias emoções. Ele vive cercado por responsabilidades, sustenta uma família trebalhadora, convive com expectativas altas. Seguir Jesus não o isentou das pressões diárias, pelo contrário, aumentou o peso. Ele quer fazer o certo, quer agradar a Deus, quer ser fiel, mas se cansa. Há momentos em que sua fé é forte como uma confissão pública, e outros em que ela treme, diante de uma simples pergunta. Pedro conhece a culpa. Conhece o medo de falhar. Conhece a vergonha de não ser tudo aquilo que esperam dele. Quando ele pergunta sobre perdão, não é curiosidade teológica, é exaustão emocional. É o retrato de alguém que já tentou manter relações, já cedeu, já engoliu palavras, mas sente que o coração está chegando ao limite. Quantas vezes ele deve suportar? Quantas vezes deve ceder sem se perder? Quantas vezes deve ser compreensivo antes de se tornar invisível? Essa é a pergunta que ecoa também no coração de tantas mulheres cristãs que carregam o lar, a fé, os conflitos e ainda se cobram por não sentir paz. Pedro vive conflitos internos. Ele quer ser forte, mas se sente frágil. Mas percebe que guarda ressentimentos. Mas teme ser explorado. Seu dilema não é apenas espiritual, é emocional. Ele ainda confunde perdão com permissividade. Ainda acredita que perdoar demais pode significar perder autoridade. Ainda não entende que o perdão não nega a dor, mas redefine o poder sobre ela. Assim como muitas mulheres, Pedro carrega contradições silenciosas. Ele ama intensamente, mas se frustra facilmente. Ele acredita em milagres, mas luta com expectativas não atendidas. Ele tem fé, mas essa fé é testada no cotidiano, nas relações próximas, nos conflitos repetidos. Não são os grandes pecados que o desafiam, mas as pequenas ofensas diárias, as palavras mal colocadas,
as atitudes que machucam, as promessas quebradas. Pedro ainda não sabe, mas sua pergunta abrirá uma porta que mudará tudo, não apenas para ele, mas para todos que se sentem cansados de tentar fazer o certo, sozinhos. Porque Jesus não responde apenas ao que Pedro pergunta. Ele responde ao que Pedro sente. E essa resposta não será confortável, mas será libertadora. Um chamado silencioso acontecendo aqui. Um convite para olhar o perdão não como obrigação pesada, mas como caminho de amadurecimento espiritual. Algo começa a se mover no coração de Pedro. Algo que também começa a se mover no seu coração agora. E o próximo momento dessa história não será apenas explicação. Será encontro. Escreva nos comentários uma palavra que descreva como você se sente hoje. Não como exposição, mas como entrega. Deixe seu like como gesto de reciprocidade por essa verdade que já começou a tocar áreas sensíveis. Permaneça até o final. O que vem a seguir é o ponto de virada. A resposta de Jesus não vem como conselho humano, ela vem como revelação. Não há negociação, nem ajuste progressivo. Há um rompimento claro com a lógica conhecida. Quando Jesus olha para Pedro, não está apenas ouvindo uma pergunta, está sondando um coração cansado. E é nesse ponto que o céu toca a terra. A palavra que sai da boca de Jesus carrega peso, luz e temor. Não porque ameaça, mas porque expõe. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa frase atravessa o ar como fogo. Não queima por fora, mas incendeia por dentro. É como se uma brasa viva tocasse o entendimento humano, purificando conceitos antigos. Pedro sente o impacto. O que Jesus propõe não é comportamento. Transformação. Não é esforço humano repetido. É um novo tipo de coração. A luz dessa palavra é intensa demais para quem ainda mede o perdão com régua de merecimento. Ela cega por um instante, porque revela o quanto o perdão humano é pequeno diante do perdão divino. O chamado aqui não é para tolerar o abuso, nem para negar limites saudáveis. O chamado é para sair da prisão da contabilidade emocional. Deus não está pedindo que Pedro se torne fraco, mas que abandone a ilusão de controle. O perdão, quando nasce da graça, não diminui quem perdoa, liberta. A voz de Deus ecoa não como ordem opressora, mas como convite a uma vida mais leve. E esse convite gera temor porque exige entrega. Há um encontro acontecendo, não aos olhos, mas real no espírito. Pedro percebe que seguir Jesus não é apenas mudar de rota, mas mudar de fonte. Ele entende, ainda que parcialmente, que a força do reino não está em revidar, mas em confiar. E essa confiança exige coragem. Coragem para não reagir como o mundo reage. Coragem para não endurecer quando seria mais fácil se fechar. Coragem para depender de Deus, onde antes dependia apenas de si. Esse momento é um microclímax silencioso. O coração de Pedro acelera, suas certezas tremem, suas defesas começam a cair. Deus está chamando não apenas para uma prática, mas para um novo modo de existir. Um modo onde o perdão não é fraqueza, mas expressão de autoridade espiritual. Um modo onde pedir perdão não é humilhação, mas alinhamento com o céu. Esse chamado também ecoa hoje. Ele alcança mulheres que carregam culpa por não conseguirem perdoar, ou vergonha por terem perdoado demais, sem sabedoria. Deus não ignora sua dor. Ele não minimiza suas feridas. Ele oferece algo maior. Um coração que aprende a perdoar sem se perder. Um coração guardado, mas não endurecido. Se essa palavra já toca você, escreva nos comentários: eu recebo. Como um gesto de fé silencioso, deixe seu like como sinal de reciprocidade, aquilo que Deus está construindo em você. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como hábito, mas como decisão espiritual. Permaneça até o final. O chamado foi feito, mas a jornada apenas começou. Depois do chamado, vem o peso da missão, porque toda revelação divina carrega uma responsabilidade prática. Jesus não apenas redefine o conceito de perdão. Ele entrega a Pedro uma tarefa que aos olhos humanos parece impossível. Repetidamente perdoar
quando não há pedido. Perdoar quando a dor ainda está viva. Perdoar quando o outro segue, sem reconhecer o estrago causado. O que Deus pede não é simples nem confortável, é profundamente confrontador. Para Pedro, essa missão soa como perda de controle, como se Jesus estivesse pedindo que ele abrisse mão do último mecanismo de defesa que ainda possuía, porque guardar rancor, ainda que doloroso, dá uma sensação de proteção. Ele cria fronteiras, ainda que rígidas. O perdão, por outro lado, parece expor, parece deixar vulnerável, parece abrir espaço para novas feridas. E é exatamente por isso que a missão parece pesada demais para carregar sozinho. O custo emocional é alto. Perdoar exige enfrentar memórias que preferiríamos esquecer. Exige olhar para feridas que nunca cicatrizaram corretamente. Exige admitir que certas dores nos moldaram mais do que gostaríamos. Para Pedro, isso significa revisitar relações difíceis, convívios tensos, expectativas frustradas. Significa aceitar que seguir Jesus não o isenta de sofrer injustiças, mas o chama a reagir de forma diferente a elas. A rejeição. Muitos ao redor não entendem. Alguns interpretam o perdão como fraqueza. Outros como ingenuidade. A solidão nesse caminho. Porque quem decide perdoar profundamente nem sempre encontra aplausos. Há momentos em que Pedro se sente sozinho, até entre os discípulos. A missão não é coletiva, é pessoal. Cada coração precisa decidir se confiará na lógica do reino ou continuará preso à lógica do mundo. Essa missão toca diretamente o coração da mulher cristã, que sustenta lares e relações. Ela sabe o que é perdoar repetidamente, sabe o que é engolir palavras para manter a paz, sabe o que é carregar o peso emocional de conflitos não resolvidos. Para ela, o pedido de Deus pode soar como mais uma carga, mas o reino não adiciona peso, ele transfere o peso. O problema não é perdoar, é perdoar sem a fonte certa. Jesus não pede que Pedro gere perdão do próprio esforço, ele aponta para uma dependência maior. A missão só se torna possível quando o coração se ancora no perdão recebido de Deus. Sem isso, perdoar vira sacrifício vazio. Com isso, perdoar se torna resposta natural à graça. Ainda assim, o caminho é estreito. Exige renúncia. Exige fé aplicada à missão parece impossível, porque não pode ser cumprida com força humana. E talvez seja exatamente por isso que Deus a entrega. Porque onde o homem não alcança, a graça se manifesta. Algo ainda precisa acontecer. Antes que Pedro compreenda plenamente, algo que passará pela dor, mas também pela revelação. Permaneça até o final. A missão continua, e o próximo passo revelará o custo real dessa obediência. A missão começa no cotidiano, não nos grandes discursos. Pedro tenta viver aquilo que ouviu, mas logo descobre que o perdão, quando colocado em prática, revela dores que estavam adormecidas. As primeiras tentativas não são elegantes, há esforço, há intenção, mas também há falhas. Ele perdoa com palavras, mas o coração ainda resiste. Ele decide não reagir, mas por dentro sente o peso da injustiça. E essa tensão dói mais do que o confronto aberto. As críticas surgem rapidamente. Alguns observam seu comportamento e zombam em silêncio. Outros falam abertamente, questionando sua postura. Até quando você vai aceitar isso? Você não percebe que estão se aproveitando? A zombaria não vem apenas de fora, ela nasce dentro. Uma voz interior acusa, fraco, ingênuo, exagerado. Pedro sente o desânimo crescer. Ele queria que obedecer a Jesus trouxesse alívio imediato, mas o que encontra é um processo lento, desconfortável, cheio de ajustes internos. A ameaça emocional, não de morte física, mas de perda de identidade. Pedro começa a se perguntar quem ele é sem suas defesas, quem ele é sem o direito de revidar, quem ele é quando escolhe o silêncio em vez da resposta dura. Essa sensação é profundamente perturbadora, porque o perdão revela não apenas a dor causada pelo outro,
mas também as fragilidades próprias. Ele percebe o quanto dependia da raiva para se sentir forte. As falhas são inevitáveis. Em alguns momentos, Pedro cede ao impulso. Em outros, guarda ressentimento em silêncio. Ele chora, não diante das multidões, mas no recolhimento, lágrimas que não pedem explicação, apenas descanso. O coração se sente cansado de tentar fazer o certo sem ainda sentir o resultado. É o tipo de cansaço que muitas mulheres conhecem bem. O cansaço de sustentar emoções, de ser madura quando queria apenas ser cuidada. Esse capítulo da jornada gera conexão profunda. Pockbet, a Deus nem sempre traz aplausos imediatos. Às vezes traz solidão, às vezes traz incompreensão, às vezes traz lágrimas, mas também revela algo importante. Deus nunca prometeu ausência de dor, prometeu presença no meio dela. E é nessa presença que o coração começa lentamente a ser transformado. Pedro ainda não vê a vitória, ele só sente o peso, mas algo está acontecendo no invisível. Cada escolha pelo perdão, mesmo imperfeita, está enfraquecendo cadeias antigas. Cada tentativa, mesmo falha, está ensinando o coração a depender menos de si e mais de Deus. O processo é doloroso, mas não é inútil. Se você se sente cansada hoje, se sente que está tentando obedecer e ainda não vê frutos, saiba que você não está falhando, você está em processo. Escreva nos comentários: Deus me sustenta, como um sussurro de fé. Deixe seu like como gesto de reciprocidade por essa verdade que acolhe. Permaneça até o final. A dor não é o fim. É aqui que a história desacelera para revelar sentido. O perdão que Jesus ensina não nasce da emoção, mas da revelação. Quando ele responde a Pedro, ele imediatamente conecta o perdão humano ao perdão divino. Em Mateus 18, logo após falar sobre 70 vezes 7, Jesus conta a parábola do servo que foi perdoado de uma dívida impagável, mas se recusou a perdoar uma dívida pequena. Essa narrativa não é apenas ilustração moral, é exposição teológica. Ela revela a base do reino. Quem foi alcançado pela graça é transformado por ela. A dívida do servo era humanamente impossível de pagar. Isso aponta para a condição espiritual do ser humano diante de Deus. Todos pecaram, todos falharam, todos acumulam uma dívida que não pode ser quitada por esforço, mérito ou boa intenção. O perdão de Deus não é proporcional ao nosso arrependimento. Ele é resultado da sua misericórdia. Efésios 4:32 afirma: antes, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A ordem não nasce do dever, mas do modelo. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Aqui está a revelação central. O perdão cristão não começa no outro, começa em Deus. Quando tentamos perdoar sem consciência da graça recebida, o perdão se torna pesado, forçado, insustentável. Mas quando o coração entende a profundidade do perdão divino, algo muda. O perdão deixa de ser perda e se torna expressão de identidade. Não perdoamos para provar algo, mas porque somos novas criaturas. O simbolismo do 70 vezes 7 aponta para a plenitude, não para a contagem literal. Jesus desmonta a lógica da escassez emocional. No reino, o perdão não é recurso finito, ele flui de uma fonte inesgotável. Isso não significa tolerar abusos ou negar limites. A Bíblia não chama o mal de bem. O perdão não elimina a necessidade de sabedoria, justiça e proteção. Ele elimina o direito de vingança pessoal, entregando o juízo a Deus. Outra revelação profunda é que o perdão cura primeiro quem perdoa. Ele não apaga a memória, mas ressignifica o impacto. Ele não nega a dor, mas impede que a dor governe o futuro. Hebreus alerta que a raiz de amargura contamina muitos. O perdão, por sua vez, limpa o terreno do coração para que a fé volte a crescer. Para a mulher cristã cansada, essa explicação traz descanso. Deus não está pedindo que ela seja forte sozinha. Ele está convidando-a a lembrar
De onde veio sua força? O mesmo Deus que perdoa, capacita. O mesmo Cristo que justifica, sustenta. O perdão não é uma exigência cruel. É um presente que liberta do peso invisível do rancor. Essa revelação muda tudo. Ela transforma obrigação em resposta, esforço em fluxo, culpa em gratidão. Algo se encaixa, algo faz sentido, mas ainda há um ponto decisivo à frente, porque toda revelação exige uma escolha, e essa escolha leva ao clímax da história. Permaneça até o final. O que foi compreendido agora será testado em um momento definitivo. Chega o momento em que a teoria encontra a realidade. O perdão deixa de ser conceito e se torna decisão. Pedro é confrontado não por palavras, mas por acontecimentos. A tensão acumulada encontra um ponto de ruptura. As relações ao redor estão no limite. As expectativas humanas exigem reação. O instinto pede defesa. O coração acelera. Tudo converge para um instante decisivo, onde não há neutralidade possível. Ou se reage como sempre se reagiu, ou se confia no que foi revelado. É nesse ponto que a história bíblica mostra sua força silenciosa. O reino de Deus não se manifesta com espetáculo exterior, mas com intervenção interior. O clímax não acontece nas multidões, mas no íntimo. Pedro precisa escolher se continuará preso à lógica do juízo humano ou se permitirá que a misericórdia governe suas ações. A decisão não é confortável. Ela exige renúncia do direito de punir, exige entrega do controle, exige fé aplicada no momento mais difícil. O microclímax acontece quando Pedro percebe algo profundo. O juízo que ele deseja exercer sobre o outro é o mesmo juízo do qual foi poupado por Deus. Essa revelação atravessa o coração como luz repentina. Não é acusação. Ele se vê diante da cruz, ainda que a cruz ainda esteja por vir na história. Ele entende que o perdão não anula a justiça, mas confia a justiça a Deus. E isso muda tudo. A intervenção divina acontece sem ruído, mas com poder. O coração, antes endurecido, cede. A decisão é tomada. Pedro perdoa, não porque o outro mereça, mas porque Deus é digno de confiança. Esse é um milagre, não a mudança imediata do outro, mas a libertação interior de quem decide obedecer. O perdão rompe cadeias invisíveis. A ansiedade diminui, a raiva perde força, a alma respira. Esse clímax ecoa na vida da espectadora. Um ponto decisivo para você. Um momento em que continuar carregando o peso custa mais do que soltar. Um instante em que confiar em Deus parece arriscado, mas permanecer presa ao rancor é insustentável. O perdão se apresenta não como exigência, mas como porta aberta. A escolha ainda é sua, mas a graça já está disponível. Sei este momento. Falar convoca. Escreva nos comentários. Eu escolho confiar, como um ato de fé simples e silencioso. Deixe seu like como gesto de reciprocidade por essa verdade que liberta. Permaneça até o final. A decisão foi tomada, mas a aplicação dessa escolha na vida diária ainda precisa ser revelada. Agora, a narrativa se aproxima da sua realidade, porque o perdão bíblico não foi revelado para permanecer no passado, mas para ser vivido no presente. A ansiedade que você sente muitas vezes não nasce do futuro incerto, mas do passado não. Feridas abertas consomem energia emocional, enfraquecem a fé e distorcem a percepção de si mesma. O perdão, quando compreendido corretamente, não ignora essas feridas. Ele interrompe o ciclo de sofrimento que elas alimentam. Perdoar, de forma prática, começa com honestidade diante de Deus. Não é espiritual negar a dor. Os salmos estão cheios de lamentos sinceros. Você pode dizer a Deus exatamente onde dói, exatamente quem feriu, exatamente o que foi perdido. O perdão não exige silêncio, exige verdade. Quando você traz a dor à luz, ela perde o poder de governar suas decisões. Isso reduz a ansiedade, porque o coração deixa de lutar sozinho. Nos dilemas familiares, o perdão não significa concordar com tudo,
nem manter relações sem limites. Jesus perdoava, mas também se retirava quando necessário. Perdoar é liberar o outro da dívida emocional. Estabelecer limites é proteger o coração que Deus confiou a você. Essa distinção é libertadora. Você pode perdoar e ainda assim escolher distância saudável. Isso não é falta de fé, é sabedoria. Nas preocupações financeiras, o rancor oculto muitas vezes se manifesta como medo constante. Corações sobrecarregados têm dificuldade de confiar. Quando o perdão acontece, o coração se torna mais leve, mais disponível para a fé. A confiança em Deus cresce porque o espaço interno, antes ocupado pela amargura, agora é preenchido pela esperança. O perdão não resolve contas bancárias, mas alinha o coração para decisões mais sábias. Na solidão, o perdão cura expectativas. Muitas vezes, a dor não vem apenas do que foi feito, mas do que esperávamos receber e não veio. Perdoar é aceitar que pessoas falham, sem permitir que essas falhas definam seu valor. Sua identidade não está nas respostas que você não recebeu, mas no amor que Deus já declarou sobre você. Para a autoestima ferida, o perdão devolve dignidade. Quando você para de se culpar excessivamente, quando libera a si mesma por decisões passadas, o coração encontra descanso. O perdão também é interno. Você pode se perdoar à luz da graça de Deus. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade não é teoria, é sustento diário. Perdoar sem fraqueza é escolher confiar em Deus mais do que nas próprias defesas. É caminhar com o coração guardado, mas não fechado. E que a fé volte a respirar. Se essa aplicação toca você, escreva nos comentários. Eu libero e confio, como um gesto de entrega. Deixe seu like como reciprocidade à palavra que orienta. Permaneça até o final. Ainda há consolo reservado para você. Há um lugar no coração que só Deus alcança. Um espaço silencioso, onde palavras humanas não entram, onde conselhos bem intencionados não chegam, onde apenas a presença divina consegue tocar. É ali que Deus fala, agora, não como juiz severo, mas como pai atento. Não como quem cobra, mas como quem cuida. Ele vê o que você carrega em silêncio. Ele conhece o peso que você não compartilha. Ele percebe as lágrimas que caem quando ninguém está olhando. Deus vê quando você perdoa por obediência, mesmo sem sentir alívio imediato. Ele vê quando você tenta fazer o certo, mesmo cansada. Ele vê quando o coração quer desistir, mas você permanece. Nada disso passa despercebido. A Escritura afirma que Deus não é injusto para se esquecer da obra e do amor que você demonstra. O perdão que você oferece, ainda que imperfeito, é visto como semente. E toda semente no tempo certo produz fruto. Deus cuida do que você não consegue controlar. Você não precisa vigiar o resultado do perdão. Você não precisa garantir que o outro mude. Essa responsabilidade não é sua. O Senhor assume o que você entrega. Quando você solta o peso, Ele sustenta. Quando você confia, Ele guia. Quando você se sente fraca, Ele se manifesta forte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa promessa não é abstrata, diária. Deus guia seus passos mesmo quando você não entende o caminho. O perdão não apaga o passado, mas redefine o futuro. Ele alinha o coração para que você não caminhe carregando correntes invisíveis. Deus não quer que você sobreviva. Ele quer que você descanse. O descanso não vem da ausência de conflitos, mas da certeza de companhia. Você não está sozinha nesse processo. Deus sustenta você quando as forças acabam. Há dias em que a fé parece pequena, em que a esperança parece distante. Nesses dias a fidelidade de Deus não diminui. Ele permanece. Ele sustenta sua mente, seu coração, suas emoções. Mesmo quando você não consegue orar direito, ela intercede. Mesmo quando você não consegue explicar, Ele entende. O Senhor é quem te guarda. Essa é uma promessa viva, e Deus restaura
não apenas relações, mas identidades. O perdão devolve pedaços da alma que ficaram presos no passado, ele reconstrói a confiança, ele cura a autoestima ferida, ele ensina o coração a amar sem medo. A restauração não é barulhenta, mas é profunda. Aos poucos, a paz retorna, a esperança reaparece, a fé se fortalece. Receba essa palavra como consolo, não como cobrança. Deus está com você. Deus caminha com você. Deus honra cada passo de obediência silenciosa. Se essa mensagem toca você, escreva nos comentários: Deus me restará. Como um ato de fé simples. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que consola. Permaneça até o final. O encerramento trará direção para continuar essa jornada. Chegamos ao fim desta jornada, mas não ao fim do que Deus está fazendo em você. Há caminhos que não terminam quando as palavras cessam. Eles continuam no silêncio, na respiração mais leve, no coração que já não carrega o mesmo peso. O perdão que foi revelado aqui não é um evento isolado, é um estilo de vida que se aprende dia após dia, passo a passo, na presença de Deus. Imagine agora um cenário onde a noite começa a ceder lugar à manhã. Não é um amanhecer abrupto, mas suave. A luz cresce devagar, tocando o que antes estava escondido. Assim é o efeito do perdão verdadeiro. Ele não apaga a história, mas ilumina o caminho adiante. O que antes parecia bloqueio se transforma em passagem. O que antes era dor começa a se tornar aprendizado. O coração, antes tenso, encontra espaço para respirar. Jesus não ensinou o perdão como um fardo religioso, mas como um ato espiritual. Quando você escolhe perdoar, você escolhe confiar que Deus é justo. Quando você libera o outro, você se liberta também. Esse é o segredo que o reino revela em silêncio. O perdão não muda apenas relacionamentos. Ele muda destinos interiores. Ele alinha você com o fluxo da graça, com a paz que excede o entendimento. Se esta palavra falou com você, curta este vídeo como um gesto de apoio à palavra de Deus, não como hábito, mas como sinal de gratidão. Escreva nos comentários um versículo bíblico que represente sua decisão hoje, como um ato de fé simples e sincero. Inscreva-se no canal para manter essa vibração ativa, como quem decide permanecer em uma jornada espiritual contínua. E permita-se assistir ao próximo vídeo, não como distração, mas como continuidade do cuidado que Deus está oferecendo ao seu coração. Que esta mensagem acompanhe você enquanto descansa, enquanto trabalha, enquanto reflete, que ela traga paz ao deitar e esperança ao acordar. Que você se lembre, você não está sozinha, Deus caminha com você, a palavra permanece e há sempre mais graça disponível para quem decide confiar.